Seja muito bem-vindo ao canal, é um enorme prazer estar aqui fazendo mais um vídeo para você. Se essa for a sua primeira vez por aqui, meu nome é Roberta Renault. Eu criei o Vocação Jurídica com Roberta Renault com o objetivo de informar a todos sobre o funcionamento de um processo criminal na prática. Então aqui não é necessário que você tenha graduação em Direito, que já tenha estudado Direito Penal, Direito Processual Penal. O objetivo é que você tenha interesse em aprender e de forma muito clara e objetiva eu trarei alguns assuntos que são de muita relevância, ok? Hoje o vídeo é voltado para os advogados iniciantes. Bom, eu tenho hoje aqui no canal uma média de 240 vídeos. Então são vídeos sobre vários assuntos. E em cada um deles, principalmente quando eu me dirijo aos advogados ou pessoas que querem exercer a advocacia criminal, eu sempre sou muito categórica ao afirmar da nossa responsabilidade, do nosso compromisso perante a sociedade enquanto criminalistas. Então hoje eu vou trazer alguns erros, são os 5 piores erros para mim cometidos por advogados, que estão iniciando na área. E apesar de já ter feito vários vídeos sobre o tema, eu ainda recebo muito contato por meio de colegas, tirando dúvidas comigo, e eu percebo esses erros sendo reiterados. E o objetivo aqui é fazer com que você, que tem interesse em advogar, ou que você tenha contratado um advogado que esteja atuando dessa maneira, evitar que erros sejam perpetrados, Então não é criticar, mas sim fazer com que isso não se repita mais. Porque toda vez que o advogado ele comete um erro, ele não prejudica só o cliente dele, ele prejudica a sociedade como um todo. Porque não é feita a justiça, não é pleiteado o interesse daquele representado da forma correta e a sociedade toda ela se prejudica, ok? Sem mais delongas, eu trouxe aqui 5 principais erros. E o primeiro deles é o advogado que ele se oferece a ajudar alguma pessoa, pode ser um familiar, um amigo, embora ele não tenha o menor preparo técnico para isso. Então é algo muito comum de acontecer. Eu já citei aqui um caso que me chocou muito, porque era um processo bastante complexo, onde um rapaz estava respondendo acusações graves, envolviam até pirâmide financeira, e ele foi acompanhado na delegacia por um advogado que era da área trabalhista, um advogado que nunca tinha atuado na área criminal, que o conhecimento dele de criminal foi na faculdade. E é claro que se você já assistiu algum vídeo aqui, você tem certeza que o conhecimento que nós adquirimos na graduação em Direito, ele é insuficiente para a prática profissional. Então, se você quer advogar na área criminal, você precisa entender muito mais do que você viu na faculdade. E esse rapaz que estava sendo, na verdade, ele compareceu na delegacia e ficou preso. Ele foi acompanhado por um advogado que não tinha conhecimento de criminal, o orientou a falar o que ele achava que era correto, não o advogado, ele orientou o cliente, que na verdade era o amigo, a falar o que o cliente achava que era correto. O cliente falou vários fatos, falou de uma forma não muito clara, acabou se prejudicando, se autoincriminando, e isso gerou sérios prejuízos para ele no processo criminal. Então, presta atenção. Ir da delegacia não é brincadeira, Você não pode, só porque tem uma carteira da OAB, só porque você passou nessa prova, você não tem a capacidade por si só de ir até a delegacia acompanhar um cliente. A advocacia criminal, ela exige um conhecimento técnico especializado. Então, se você não tem esse conhecimento, por favor, não vá. Chame um profissional, alguém que realmente tem conhecimento e possa atuar na área. O mesmo
para aquelas pessoas que são familiares, que estão vendo um parente sendo convidado à delegacia e aí acaba pedindo algum colega que é advogado para acompanhá-lo, até porque não tem dificuldade em pagar honorários, ou seja lá qual for o motivo. Não é porque aquela pessoa é advogada que ela está capacitada para te acompanhar. Delegacia, área criminal, requer sempre um especialista. Espero que dessa vez tenha ficado muito claro aqui para vocês, tá bom? Outro erro que é muito grave, cometido por vários colegas. Aí diz respeito à própria advocacia dele, né? Ao sucesso dele como advogado. Porque hoje o criminalista que não trabalha para uma empresa, que trabalha como autônomo, ele é e sempre será um empreendedor. Ele precisa ter o quê? Um negócio, né? Um negócio como outro qualquer, ele tem o seu escritório, ele tem os seus gastos e ele precisa manter uma administração saudável do negócio para que ele possa viver disso. Geralmente o advogado criminalista, ele não atua em outras áreas, ele não tem outras fontes de renda. Tendo ou não tendo, uma vez sendo um negócio que tem que ser administrado da melhor forma possível, ele precisa o quê? Praticar determinados atos para que o negócio dele tenha lucro, para que ele possa viver daquilo. E o que a gente percebe? O advogado iniciante, ele está tão voltado para assumir causas que muitas vezes ele se esquece da parte prática, do din-din, do retorno financeiro. Então, todas as vezes em que você é chamado para assumir uma causa, que você é chamado para ir até uma delegacia, se você for chamado para participar de uma audiência, mas geralmente é delegacia, porque é muito urgente, né? Geralmente a pessoa entra em contato com você no improviso, você não está contando com aquilo, e você tem que ir correndo até o local, atender aquele cliente. E é aí que o advogado peca, porque ele esquece de cobrar os honorários advocatícios. Ninguém sai de casa sem receber honorários. Se você tem um atendimento a fazer na delegacia, seja um flagrante, seja para acompanhar um cliente que foi convidado pelo delegado para prestar declarações, você precisa cobrar antes de fazer o trabalho. Então, hoje é muito fácil, nós temos várias formas de pagamento e temos inclusive a forma Pix, né? O cliente ele pode fazer, geralmente é a família do cliente, faz esse depósito via Pix. Você já precisa também ter um modelo de contrato de honorários para que seja assinado assim que você chegar no lugar e não espere para receber depois, porque isso dá problema. E eu estou falando por experiência própria. Eu passei por tudo isso. E no início da minha advocacia, eu também tinha vontade de resolver as situações. E quantas vezes eu ganhei, eu recebi calote, eu não fui remunerada pelo meu trabalho, porque eu coloquei a carroça na frente dos bois. Eu fui primeiro fazer o trabalho para depois receber. Então, não faça isso de jeito nenhum. Saiba cobrar, tenha já em mãos um contrato e cobre antecipadamente, ok? Número 3, acompanhar um cliente na delegacia ou em determinado depoimento em audiência de instrução e julgamento sem ter acesso ao processo ou procedimento. Vou explicar. Esse da delegacia eu já falei com vocês algumas vezes, mas se estende também aos processos criminais. Às vezes, aquela pessoa te procura porque ela foi arrolada como testemunha num processo criminal, seja testemunha de acusação ou testemunha de defesa. E ela não quer sofrer nenhum tipo de abuso durante a audiência, ela está muito receosa, né? E aí, o que acontece com o advogado iniciante? Geralmente o advogado escuta a versão daquela testemunha, ela vai contar para você o que ela sabe do caso.
você, com base nesse conhecimento, no que ela passou para você de informação, você a orienta de como proceder e vai, no dia da audiência, se apresenta como advogado dela e fica só aguardando o desenrolar e as perguntas do juiz, do Ministério Público e do advogado de defesa. Cuidado, cuidado, porque às vezes a versão apresentada por aquele seu cliente, que foi arrolado como testemunha, não é tão fiel à realidade. Então você precisa estudar o processo e ter acesso a ele e ler exatamente tudo que está por trás dele. Às vezes tem um detalhe que pode comprometer o seu cliente e ele pode até, quem sabe, deixar de ser testemunha para ser um acusado. Então, toma cuidado. Se você assume, representar alguém, saiba exatamente o que tem naquele processo criminal, ainda que aquela pessoa seja testemunha. E no caso dos inquéritos policiais, vale a pena repetir, a pessoa ela é convidada para comparecer na delegacia e geralmente ela não sabe do caso, né? Tem na intimação o número do procedimento, algumas informações básicas, mas é claro que a investigação completa não vai estar naquele documento de intimação. Então você precisa sim tomar conhecimento prévio do que se trata para orientar o seu cliente da melhor forma possível no dia em que ele for chamado para ser inquirido, ok? Olha a responsabilidade, né? Outra coisa, essa dica que eu acabei de dar, né, que é um erro muito cometido do advogado não ler nada, vai simplesmente com base na palavra do investigado ou da testemunha, leva ao quarto erro, que é o quê? Confiar cegamente na palavra do cliente. Às vezes, o advogado ele acaba confundindo as situações. Então, ele confia em tudo que o seu cliente fala e traça toda a sua estratégia defensiva, reúne as suas teses com base naquelas palavras, como se aquilo fosse absoluto, como se fosse cristalino. E não é. Não só o que o seu cliente fala, como o que as testemunhas falam, como o posicionamento do Ministério Público, como o posicionamento do magistrado, tudo tem que partir da dúvida. Você é um investigador, ainda que você ache que não seja, ainda que você não tenha compreensão disso. Então, você para e pensar em tese defensiva e estratégia, você precisa primeiro verificar se aquilo que foi narrado pelo seu cliente confere, se tem um mínimo de plausibilidade. Será que realmente a história aconteceu daquela forma? Eu vou pedir ao meu cliente documentos, por exemplo, se fala que houve algum tipo de crime contra a honra por ele cometido em um determinado local. Então eu vou pedir para que ele chame outras pessoas que estavam presentes no local, eu vou conversar com essas pessoas muito antes de chegar a fazer uma queixa-crime ou acusar alguém da prática de crime de calúnia, injúria, difamação. Então, verifique a procedência. Informe ao seu cliente também que há crimes para quem vai até uma delegacia e noticia um crime falsamente, né? A denunciação caluniosa e às vezes até casos mais graves. Então, ele precisa saber que se ele estiver mentindo, ele tem consequências. O problema é que, muitas vezes, o advogado é confundido com o próprio cliente. E eu já vi casos de advogados sendo presos por apresentarem documentos falsos, que nem sabiam que eram falsos. Então, toma muito cuidado antes de tomar qualquer medida, qualquer resolução. Confie com um olho aberto e o outro fechado e sempre averiguando a documentação pertinente, ok? Vamos lá. E o quinto e último erro, que é muito grave também, é que os advogados eles não dão muita
relevância para as peças processuais. O que são peças processuais para os leigos que estão aqui me assistindo? Elaboração de um recurso, a resposta à acusação, que é aquela defesa escrita, onde o juiz cita a parte para apresentar, petições normais que são apresentadas no curso do processo criminal, petições que são apresentadas no inquérito policial, habeas corpus. Nosso processo criminal ainda é escrito, né? Eu estou falando aqui, não estou falando do juizados especiais criminais, que onde ele é muito mais oral do que escrito. Mas o nosso processo comum, ordinário, ele ainda é muito escrito. Então, você precisa saber escrever. Uma coisa tão básica, né? Mas é um dos principais erros e uma das principais falhas dos advogados. Os advogados ainda vão até a internet e consultam modelos de peças processuais. Fazem habeas corpus sem saber o que estão fazendo, copiando e colando. E isso é muito grave, porque se você não tem o domínio, você nem sabe se aquele modelo de peça é o adequado ao caso do seu cliente. Às vezes você não sabe nem quem foi o advogado que fez aquela peça. Então é muito importante que você tenha esse domínio, saiba fazer a peça da forma correta. E a peça escrita é o único registro que geralmente tem nos autos. E outros tribunais superiores acessarão aquela peça. Então, se você tiver com uma peça bem fundamentada e bem escrita, você tem mais chances de êxito com o seu cliente. Presta muita atenção. Não dá só relevância a estar no fórum, né, diligenciando, a ir à audiência, treinar a oratória. A escrita é fundamental. Eu até aproveito a oportunidade desse vídeo para falar para vocês que ainda tem algumas vagas para o meu curso de prática penal, que é de redação de peças processuais. Então, nesse curso, o que eu vou fazer com os meus alunos? Eu vou apresentar casos reais, eles vão analisar esse caso e vão aprender a escrever a própria peça. É tipo um laboratório de redação de peças. Se você quiser mais informações sobre isso, esse curso é online, tá? Eu vou começar agora em abril, mas eu vou deixar um link aqui nos comentários desse vídeo para que você possa acessar e obter todas as informações. Sem contar que você também pode tirar dúvidas comigo no WhatsApp que você está vendo aqui na tela, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quero sugestões de novos vídeos, por favor, registrem aqui nos comentários e até a próxima oportunidade. Beijo muito grande para você. Tchau, fica com Deus.